Vamos ler aqui a palavra de Deus, no capítulo 7 do Evangelho de João, continuando a nossa meditação, continuando nesse nosso exercício aqui de ouvir a voz do Senhor, né? A voz do nosso Deus, né? Porque Deus ele diz assim no versículo 41: outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Né? Lembrando aqui que nós estávamos vendo, né, alguma manifestação, um reconhecimento da parte dos judeus para com Jesus, né? A gente viu que eles reconheceram que ele era o profeta que havia sido prometido por Deus, que foi revelado a Moisés. Deus revelou isso a Moisés. Moisés escreveu isso lá em Deuteronômio 18, aproximadamente, vou chutar, tá? Mas mais de 1000 anos antes de Cristo, com certeza talvez uns 1500 anos antes de Cristo, havia sido profetizado que Deus mandaria o profeta, né, semelhante a Moisés, mas porém superior a Moisés, para falar com o povo, né? Então o povo reconheceu que Jesus era este profeta, né? Era isso que a gente estava vendo. Agora havia outro tipo de pessoa, né? Porque outros diziam, ele é o Cristo, né? Outros diziam, ele é o Cristo. Então uns diziam, esse é um profeta, esse é o profeta que havia sido profetizado para Moisés. Agora outros diziam, esse é o Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. É forte. Esse é o Messias. Esse é o Salvador. É o Salvador. Uns reconheceram ele como um profeta, alguém que falaria da parte de Deus, como muitos houveram, né? João Batista era um profeta e outros, como muitos houveram. Como nós, né? Porque todo pregador do Evangelho é um profeta. Glória a Deus. Todo pregador do Evangelho é um profeta, porque profeta é aquele que fala para as pessoas em nome de Deus, né? Então, quando nós nos levantamos para pegar o Evangelho, para falar da parte de Deus para as pessoas, a respeito da Bíblia, a respeito das coisas que Deus revelou, né? E pelo Espírito, nós estamos profetizando, né? Esse é o Espírito da profecia. Glória a Deus. Esse é o Espírito da profecia. Diferente de um espírito de profecia que a gente ouve, né, em outras religiões, como por exemplo, né, por exemplo lá Ellen White lá dos Adventistas, né, que escrevia pelo espírito da profecia, né, mas para ela o espírito da profecia era uma nova revelação, né? Nós não cremos dessa maneira, né? Nós não cremos, a revelação é uma só, né? É a Bíblia, um cânon fechado, né? Não existem mais novas revelações nesse sentido, né? Mas aí então nós temos que reconhecer, nós temos que ser profetas dessa maneira. Mas outras pessoas reconheceram Jesus como Cristo, né? Como Cristo. Glória a Deus. E outras, né, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? E eu acho interessante, meus irmãos, porque imediatamente quando alguns veem a verdade, é revelada a verdade para uns, para outros, imediatamente os efeitos da mentira, os efeitos das calúnias, os efeitos do engano entram em ação. Porque o que aqueles líderes eles estavam fazendo? A gente acompanhou isso, né? Os líderes eles estavam fazendo isso, espera aí. Eles inventaram que Jesus não podia vir da Galileia. Mas espera aí, como é que é isso? Não é? Se alguém fosse buscar mesmo nas Escrituras, iria encontrar. Mas os doutores, os que detinham a autoridade nessa matéria, inventaram uma mentira, inventaram um engano, inventaram uma dúvida. Não, peraí, nada pode vir da Galileia, não, esquece isso aí. Sem autoridade bíblica, sem autoridade das Escrituras, sem autoridade, e isso afetou o povo, porque quando os reconheceram e falaram, esse é o Messias, imediatamente outros levantaram e falaram, não, as autoridades disseram que não pode vir da Galileia, né? Porventura o Cristo virá da Galileia, né? Já havia dúvida, vindo por parte das autoridades que estavam dizendo isso. A gente viu isso nos versículos anteriores aqui, né? Que Jesus inclusive falou com eles a respeito disso, né? A
respeito dessa questão. Então, meus irmãos, a gente precisa, por um lado, tomar cuidado. A gente precisa, por um lado, tomar muito cuidado com as coisas que são faladas, as coisas que são faladas em nome de Deus, as coisas que são faladas em nome das Escrituras, porque o nosso dever é ir nas Escrituras e aprender do Senhor. Amém. Ele Glória deixou a Deus. isso para nós, né? Ele Amém. deixou isso para nós. Nós devemos voltar às Escrituras e sempre ver. Então, a gente vê muitos movimentos religiosos, pessoas falando muitas coisas, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque mentiras são inventadas, e às vezes as mentiras elas podem vir dos líderes religiosos. Dos líderes religiosos. É um grande perigo isso. Aí isso estava acontecendo aqui. Isso enganou uma multidão. Imediatamente, quando outras pessoas viram que ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Meus irmãos, quem é Jesus para você? Ele para mim é o Cristo, é o Salvador. Mas é isso, meus irmãos, a gente precisa ter certeza, né? De quem é Jesus para nós. Amém, glória a Deus. Quem é Jesus para nós? E talvez a gente possa ir mais adiante, né? A gente possa ir um pouquinho mais nessa pergunta, nessa reflexão, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele sonda os nossos corações. Amém. O Espírito Santo de Deus, ele sonda os nossos corações. E Jesus, ele é muito mais do que um profeta. Jesus, ele é muito mais do que um fantoche, né? Manipulado por algumas lideranças, né? E aí a gente tem que saber realmente quem é Jesus para nós, na nossa pessoalidade, na nossa intimidade com Deus. A gente tem que saber quem é Jesus. Amém. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? A gente tem que saber responder isso. Jesus é somente aquilo que você ouviu falar na igreja? É somente aquilo que você ouviu falar num domingo ou numa pregação? Né? Quem é Jesus? É somente alguém que você, às vezes, né? Muita gente tem o costume de fazer o sinal da cruz, né? É isso, Jesus é isso, né? Jesus é um sinal da cruz. Ou Jesus é uma coisa aqui quando nós estamos aqui, lá fora é outra, né? A gente pode ir muito longe nessa conversa, mas eu acho que o principal é eu e você, no nosso coração, a gente fazer essa pergunta e pensar quem é Jesus para nós, né? Quem é o Salvador para nós? Eu creio, meus irmãos, nós estamos aqui, todos nós vamos dizer que Ele é o Cristo, e eu dou glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, porque isso é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso é obra do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós temos que estar muito felizes por essa revelação nos nossos corações, e nós temos que estar muito felizes por isso, sermos gratos por isso, e deixarmos com que o significado de Jesus, a pessoa de Jesus, seja cada dia mais importante nas nossas vidas, seja cada dia mais real nas nossas vidas, né? E seja cada dia mais importante para as pessoas que estão ao redor de nós, né? Que podem estar caindo nos erros e nos problemas que estão acontecendo por aí. A gente percebe, meus irmãos, a gente percebe nas Escrituras como isso é sério, né? Como isso é sério, né? Às vezes a gente passa por alto, né? Hoje em dia é muito comum, né? Importa tem muita gente que fala, né? Doutrina divide mesmo. Divide. Doutrina divide, é verdade. Não fala de doutrina que doutrina divide. Divide mesmo. A doutrina divide. Quem quer ouvir a Cristo, né, e a palavra de Deus não vai aceitar as coisas que o diabo tem essa maneira de trabalhar. Nós vemos isso. A gente andando pelas Escrituras, a gente está vendo como isso é forte. Nosso dever, meus irmãos, nosso dever. Pelejar contra as mentiras de Satanás. Vamos lutar contra as mentiras de Satanás. Amém? Essa é a obra que Deus nos chamou para fazer. Amém? Amém. Imaginar, irmão Tiago, os demais irmãos,